Bom dia a todos. Quero saudar os jovens advogados, todos os jovens advogados, porque hoje ser advogado, optar-se pelo exercício desta profissão, que é mais uma vocação do que uma profissão, é realmente um ato de coragem. Como dizia a doutora Ana Sá de Pereira, eu sou um pouco a ponte aqui. Não sou jovem como o doutor França, mas também não sou tão jovem como o doutor Marcelino. Situo-me algo pelo meio. Estou no meio da ponte. Quando comecei a exercer a advocacia, nem se falava de advocacia preventiva. Havia o aconselhamento jurídico muito pontual e o advogado era procurado para resolver um litígio já pré-existente e não para evitar um litígio. Hoje a realidade mudou e, portanto, eu sou a advogada da reação, mas também começo a ser cada vez mais a advogada da prevenção. E, portanto, meus caros colegas, para vos dizer que hoje a advocacia tem que ser vista com outros olhos. E sem prejuízo de não ser tão jovem, tenho 42 anos, também não sou velha, tenho uma consciência absoluta dos problemas com que os jovens hoje se debatem. E a mim causa-me alguma impressão ouvir falar tanto no problema qualitativo da advocacia, da jovem advocacia, porque eu reconheço, francamente, que os jovens advogados de hoje são, de longe, mais bem preparados do que os jovens advogados, designadamente do meu próprio tempo. Os jovens advogados, eu estou a fazer e vou fazer a distinção entre os jovens advogados e os jovens licenciados, e vocês perceberão porquê. As escolas de Direito são muitas, como disse o Dr. Marcelino, e é verdade. O próprio currículo nas universidades mudou, o processo de Bolonha encurtou os anos de estudo e, portanto, hoje qualquer ser normal, razoável, entende que quando se sai de uma faculdade não se está tão bem preparado como se estava antes. E aquilo que eu admiro nos jovens advogados, e tenho que fazer este reconhecimento público, é que são eles próprios, através do estudo, através de pós-graduações, através de mestrados, que nem sequer são exigidos para que se inscrevam na Ordem dos Advogados, que complementam a sua formação. E, portanto, o problema de hoje, em relação aos jovens advogados, não é tanto qualitativo, mas é, sobretudo, quantitativo, e é o fenómeno da massificação da advocacia de que vos falou o bastonário. E, portanto, meus caros colegas, em relação, designadamente, a esse fenómeno, concordo que tem que ser combatido. Não concordo que o fenómeno se combata exclusivamente com a exigência de mestrado para que o advogado se possa inscrever na ordem, porque isso permite apenas adiar um problema, mas não combate o problema em si mesmo. Se eu retardar a inscrição na ordem durante um ano, mas se continuarem a existir o número de faculdades de Direito que existem, naturalmente que adiei um problema, mas não o resolvi. E, portanto, tem que haver uma intervenção clara e inequívoca do Estado no sentido de regular o acesso à profissão. Hoje está demonstrado que a Ordem não tem capacidade de, per si, através de qualquer regulamento, de impor essas restrições ao acesso à profissão, mas não há dúvida nenhuma que o Estado terá que rever, mesmo impondo-se na própria União Europeia, impondo que seja criada legislação comunitária atenta à especificidade da função de advogado, no sentido de não haver, como tem havido, o livre acesso à profissão por todos aqueles, e muitos deles que nem querem ser advogados, mas que fazem da passagem pela advocacia
digamos que, quase um desporto, enquanto não encontram a verdadeira profissão jurídica a que se querem dedicar. Dizer, meus caros colegas, que os problemas com que os jovens advogados se confrontam são também os problemas com os quais eu diariamente me confronto, que é sobretudo com a falta de credibilidade que a advocacia hoje goza e que é necessário restaurar junto da própria comunidade. Hoje os advogados, ou durante muitos anos os advogados, porventura por culpa dos próprios advogados e também da Ordem dos Advogados, criou-se a imagem da advocacia dos interesses, da advocacia que fomenta o litígio para poder cobrar honorários e a advocacia que se alia às magistraturas e não denuncia o que se passa nos tribunais e, portanto, a advocacia demitiu-se da sua real função, que é também uma função social. Demitiu-se de ter como aliado o cidadão. E o grande desafio que os jovens advogados e os menos jovens, como eu, têm pela frente é de restaurar essa credibilidade. De restaurar a credibilidade da advocacia portuguesa junto do cidadão. Não é fácil, porque, se repararem, tudo o que neste momento é feito pelo poder político é no sentido oposto. E daí que eu me regozijo, francamente, por ver tantos advogados presentes, jovens advogados. Nós já sabemos que, normalmente, a este tipo de eventos comparecem os titulares de órgãos da Ordem, cumprindo aquilo que também é o seu dever, mas surpreendeu-me imensamente, e digo isto com toda a franqueza, porque tenho dúvidas de que a minha geração comparecesse num sábado às 10 da manhã a uma iniciativa deste género. E isso denota bem a preocupação que todos vós têm, que todos vocês tendes, e a noção clara que hoje existe de que o advogado e a ordem são uma mesma realidade e que estão do mesmo lado, para enfrentar as grandes lutas que temos pela frente de credibilização da advocacia. Hoje, aquilo que mais passa para a comunidade é que os juízes não são já imprescindíveis para administrar a justiça, há meios alternativos de resolução do litígio, aos árbitros, os mediadores e por aí fora, e os advogados apenas servem para retardar os processos, utilizando os chamados expedientes dilatórios, dos quais a nossa Ministra da Justiça a todo momento relembra a própria comunidade. E, portanto, é necessário que os advogados, através designadamente da advocacia preventiva e de outras ações, sensibilizem a comunidade para que ela perceba a importância da advocacia para garantir que as partes sejam tratadas de forma igual, designadamente nos tribunais. Sendo que são os tribunais os únicos órgãos, porque são de soberania e porque são imparciais, que garantem uma boa administração da justiça. E há muitos fenómenos em curso aos quais os advogados, sobretudo aqueles advogados, porque nós temos sempre uma reação quando algo nos afeta a nós, no sentido egoístico do termo, mas muitas vezes não estamos atentos a realidades que não afetando, digamos, não nos afetando a nós pessoalmente, afetam a credibilidade de toda a advocacia e, por consequência, também afetam a nossa credibilidade. O fenómeno do processo de encerramento de tribunais que está em curso, designadamente, e que só obteve reação por parte do bastonário e de muitos dos advogados que foram diretamente afetados pelo encerramento dos tribunais, deve merecer resposta de todos os advogados. Porque quando nós nos silenciamos, estamos a aceitar que os meios de resolução alternativa da justiça
passem de alternativa para substitutiva. Estamos a aceitar que não somos nós, que na advocacia preventiva devemos fazer a mediação e quando ela se esgota, a mediação que cada um de nós deve fazer nos escritórios, temos que recorrer a um tribunal. Estamos a aceitar que sejam outros os mediadores. E estamos a esvaziar o próprio papel que a advocacia tem assumido ao longo destes anos. Dizia eu, meus caros colegas, que a afirmação da advocacia jovem tem que passar pela aliança com o cidadão. O cidadão tem que ver no advogado o seu verdadeiro representante. Não aquele que o explora, não uma alternativa só quando há necessidade de recurso à via judicial, mas sim aquele que permite a efetivação dos seus direitos, das suas liberdades e garantias, sobretudo num Estado como é o Estado que nós temos hoje, que é repressivo e que muitas vezes viola ele próprio o direito que esses cidadãos têm. E, portanto, é esse o papel que o advogado deve desempenhar, envolvendo-se também em causas sociais, nesse esforço de credibilização e de sensibilização da própria comunidade. Porque, meus caros colegas, a advocacia no sentido tradicional, temo que esteja um pouco falida. A Ordem tem-se esforçado para combater aquelas reformas que o Sr. Bastonário enunciou aqui, mas a verdade é que hoje estamos confrontados com uma mudança de paradigma na Justiça. E os jovens advogados é que vão ter que resolver este problema. Os jovens advogados, criando de forma inovadora, de forma empreendedora, outras soluções que não as soluções tradicionais da advocacia, é que poderão contribuir para aperfeiçoar este sistema de justiça. O compromisso que os advogados devem ter, como dizia há pouco, é, sobretudo com o cidadão, não caindo na tentação da mercantilização, que hoje é um fenómeno que não só é fomentado pelos grandes escritórios de advocacia, como é também fomentado pelo próprio poder político. É evidente que isto é uma profissão, não é só vocação. Todos nós, naturalmente, que temos que ter rendimento do nosso trabalho, mas não podemos cair no exagero de nos transformarmos quase em comerciantes de pareceres, em comerciantes de informação jurídica, em comerciantes transigindo naquilo que são os direitos dos nossos clientes, a fim de, enfim, sermos melhor remunerados. Outra questão que eu vos trazia aqui e que me parece que é absolutamente essencial é o reforço dos atos próprios do advogado. É evidente que houve uma grande conquista quando saiu a lei em 2004, que veio consignar quais eram os atos próprios dos advogados, mas não deixa de ser também verdade que os advogados, e reconheço que a própria Ordem dos Advogados, não conseguiu ainda fazer um combate efetivo à procuradoria ilícita. E hoje o cidadão olha para o advogado ainda como uma forma de reagir a um litígio e não como uma forma de evitar um litígio. Quando precisa de aconselhamento, vai muitas vezes aos procuradores ilícitos e só depois de, enfim, ser confrontado com as nulidades contratuais, só depois de ser confrontado com as violações das leis vertidas em contratos e noutros documentos, é que vai ao advogado. E essa mudança de mentalidade, que tem que ser feita junto da comunidade, é um papel determinante a ser assumido pela jovem advocacia. E foi muito importante aquilo que disse aqui o Dr. João França, no sentido da advocacia preventiva. Porque se o cidadão
acreditar que de forma empenhada, não mercantilista, mas empenhada, o advogado existe e está ao seu dispor para evitar litígios e não para fomentar litígios ou reagir a litígios, restaurada que esteja essa credibilidade no advogado, eu penso que a advocacia será uma profissão de futuro. Muito obrigada.